Donald Trump volta a ameaçar impor tarifas à União Europeia. Com o Reino Unido, o tom é mais conciliador. Líderes europeus prometem resposta unida caso Donald Trump confirme tarifas às importações da União Europeia. Debate sobre a independência da Groenlândia continua aceso, mas groenlandeses garantem que o território não está à venda. Os esforços para construir um Estado são cada vez mais necessários na Síria, após o recente ataque que fez 19 mortos na cidade de Manbij, no norte do país. Durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, Donald Trump já tinha ameaçado impor tarifas às importações da União Europeia. Na guerra comercial do presidente norte-americano, a mira continua apontada a Bruxelas. UK is out of line, but I'm sure I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity. Entre Washington e Londres há a chamada relação especial. Nessa frente, para já, Trump não levanta as armas. Well, Prime Minister Starmer has been very nice. We've had a couple of meetings. We've had numerous phone calls. We're getting along very well. And we'll see whether or not we can balance out our budget. With the European Union, it's $350 billion deficit. So obviously something's going to take place there. A pressão vinda da Casa Branca surge numa altura em que o Reino Unido procura reaproximar-se da União Europeia. O primeiro-ministro britânico está esta segunda-feira em Bruxelas. Keir Starmer quer uma parceria mais estreita com os 27 em áreas como a economia e a defesa. Numa altura em que o mundo económico se prepara para uma guerra comercial, os líderes europeus deixaram clara a sua posição sobre as tarifas de Donald Trump. Antes de uma reunião informal de segurança esta segunda-feira em Bruxelas, a maioria dos chefes de Estado concordou com uma resposta unida às taxas aduaneiras que os Estados Unidos ameaçam impor. Klar ist, als starker Wirtschaftsraum können wir selber unsere Dinge gestalten und können auch auf Zollpolitiken mit Zollpolitiken reagieren. Das müssen und werden wir dann auch tun. Aber es sollte die Perspektive und das Ziel sein, dass wir so vorgehen, dass es auf Kooperation hinausläuft. Das zu bereden wird ein wichtiger Punkt sein. Evitar uma guerra comercial parece ser a opção número 1 para a maioria dos países. I think that we have to do everything to avoid this totally unnecessary and stupid tariff wars or trade wars. But at the same time, I think we cannot lose, of course, common sense. We cannot lose the awareness of our interest, but at the same time, we cannot lose our European self-respect and self-confidence. Enquanto Trump avança com a sua agenda de política externa e a guerra na Ucrânia coloca limites à dependência europeia do gás russo, a Europa procura tornar-se economicamente mais independente. Ao mesmo tempo, terá também de aumentar as suas despesas com defesa. Segundo a Comissão Europeia, o bloco precisa de investir 500 mil milhões de euros no setor durante a próxima década. O ressurgimento da exigência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir a Groenlândia veio pôr em evidência as difíceis relações de longa data entre Copenhague e Nuuk, reacendendo os pedidos de independência. Também colocou a nu as vulnerabilidades da Groenlândia enquanto Estado dinamarquês semi-autónomo, dotado de minerais essenciais, de uma indústria pesqueira altamente lucrativa e de uma importante localização no Ártico. Malina Abelson é presidente da maior empresa do território, a Royal Greenland. Trata-se de uma empresa de pesca estatal que representa mais de 95% das exportações da Groenlândia. I think the Greenlanders are also very worried. The news poll just came out that also said that no one really wants to be bought by the US. I mean, the whole abrupt way of coming forward and saying that I want to buy Greenland, it's like we're not for sale, we're not playing Monopoly here in this world. Actually, we are a people living in here, living in Greenland. So I think the whole way of talking about that is just not the way we would like to talk with an allied partner. A Groenlândia tem previstas eleições gerais para o início de abril, evento no qual o futuro do território como um Estado independente será o centro das atenções. No entanto, não é claro o que significa exatamente esta independência,
nem se a União Europeia está pronta ou se será convidada a desempenhar um papel importante no assunto. Apesar dos anseios de autonomia, há quem lembre que nenhum país trabalha sozinho. I do understand the desire to have more autonomy, but I also want to make clear that, I mean, even Denmark, even France, even Germany, no country nowadays can really talk about, we can do everything on our own. We need to stick together. I wouldn't say that Denmark has been letting Greenland down, but probably we have not paid enough attention, and at least I do recognize the fact that, being more eye to eye in the way that we talk together. I do think there's something there to be worked on. Both the government here in Greenland and the EU are treading carefully when it comes to Trump's demands. They realise that America's overtures to resource-rich Greenland is spurring on the independence movement. Moreover, they're deeply concerned that an ally is threatening to take over territory. Shona Murray, Euronews, Nuuk, Greenland. A menos de um mês das eleições alemãs, os deputados alertam para o facto de Estados autoritários, incluindo a Rússia, estarem a utilizar a desinformação para alimentar a instabilidade. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão identificou uma campanha de doppelganger como estando por detrás de contas de notícias falsas nas redes sociais do país. Thomas Ernl, político da CSU, diz que o governo sabe que a Rússia está a tentar influenciar as eleições na Europa, especialmente na Polónia e na Alemanha. Also Russland versucht es massiv. Es wird sicher Auswirkungen haben. Also der Zulauf zur AfD zum Beispiel, der beruht ja genau auf diesen Mechanismen, Zweifel an unserem Staat, an unseren Institutionen zu säen, zu verbreiten, dass nichts funktioniert, dass Ausländer und Flüchtlinge ein großes Problem sind. A Euronews pediu comentário à Embaixada Russa em Berlim sobre as alegações, mas não recebeu resposta antes da emissão desta peça. Und dem muss man von den Institutionen etwas entgegensetzen. Wir müssen uns da noch besser aufstellen. Es gibt da erste Versuche, erste Initiativen, auch im Innenministerium. Wir brauchen mehr Geld, damit diese Institutionen dann auch gut ausgestattet sind. Wir müssen vor allem moderne Technik zum Einsatz bringen, künstliche Intelligenz, die hilft in der Analyse dieser Vorgänge. Aber wir brauchen vor allem auch eine Aufklärung und ein Bewusstsein in der Bevölkerung. Und ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg. O político dos Verdes, Konstantin von Notz, disse à Euronews que os Estados autoritários, como a Rússia e a China, exploram as vulnerabilidades democráticas através da desinformação, ameaçando a segurança. Die Nachrichtendienste sind auch ein wichtiges Mittel, dieser Einflussnahme entgegenzuwirken. Hier brauchen wir zum einen natürlich eine bessere Ausstattung, mehr Personal, aber vor allem auch mehr rechtliche Befugnisse. Und ich glaube, dass das Pendel wieder etwas zurückschwingen muss auf die Betrachtung der Sicherheitsanforderungen und wir deswegen den Diensten auch wieder mehr Rechte einräumen müssen. Ernl recomenda uma forte cooperação europeia para combater a desinformação, sobretudo se os autores estiverem localizados no estrangeiro. Já von Notz critica tanto a União Europeia como as autoridades alemãs por não estarem a tratar adequadamente o problema da desinformação. Mais de uma dúzia de pessoas foram mortas numa explosão com um carro armadilhado na cidade de Manbij, no norte da Síria. Espera-se agora que o governo sírio intervenha nos estragos provocados pelo ataque. Este local é uma região onde o Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia, continua a entrar em confronto com as forças democráticas sírias, apoiadas pelos curdos e pelos Estados Unidos. O ataque ocorreu numa altura de grande tensão em que as forças curdas estão a negociar a sua integração com o regime interino da Síria. أوجي سوريا كي كنا مركزي به وتدا علماني به يعني دولتك مدني به تدا يعني فرض نسبة ديمقراطية أساس بقرين ما في تبعي بكاتين كل سوريا مكونات سوريا حملين أساس بقرين يعني بل سوريا متنوع به متعدد به كان شيء قصة أبا نيرنا مجبونا سوريا جشتية
Os curdos exigem que as forças militares façam parte do Ministério da Defesa e do Exército Sírio, mas Maslow Mabdi, comandante das Forças Democráticas, diz que este é um processo de negociação que requer mais tempo. O comandante também sublinhou a importância das tropas norte-americanas permanecerem na Síria para combater o grupo de Estado Islâmico. Entretanto, al-Shara, o presidente sírio, disse na quinta-feira que vai trabalhar para formar um governo de transição que mostre a diversidade do povo sírio. وسنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم. Embora existam pontos em comum que sugerem a viabilidade de um sistema político baseado na coexistência das duas partes, a criação de um território curdo autónomo continua a ser uma das questões centrais para o futuro do país. Para que isso se concretize, é necessário que Ankara e Washington alinhem suas estratégias. Drones ucranianos de longo alcance atingiram uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. O ataque provocou incêndios e perturbou os voos no percurso entre o rio Volga e as montanhas do Cáucaso. 9 aeroportos russos foram obrigados a suspender temporariamente as operações. Segundo Moscou, as unidades de defesa aérea da Rússia interceptaram e destruíram 70 drones ucranianos, 25 sobre a região de Volgogrado, 27 na área de Rostov e outros 7 em redor de Astrakhan. Em solo ucraniano, as ofensivas russas não param. De acordo com as autoridades locais, fizeram um morto e 14 feridos na cidade de Kherson, no sul do país. Na manhã desta segunda-feira, um líder paramilitar ucraniano pró-russo foi morto numa explosão num complexo residencial em Moscovo. Até agora, a Ucrânia não reivindicou a autoria do atentado.